Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, turma de ética, que bom tê-los aqui, que bom estar aqui com vocês, né? Gostaríamos de estar aí na presença de todos, mas infelizmente ainda não é possível. Daqui a pouco a gente junta a galera aí na turma. Espero que todos estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito bacana. Qual é esse tema, professora? Inscrição do estagiário, tá? Essa inscrição do estagiário, né, comprovando aqui o estagiário na OAB, vamos ter aqui duas vertentes e duas situações, tá? Aquela de estágio, o estágio ele é um requisito fundamental, tá? É uma exigência do Ministério da Educação para cumprimento de carga horária. Tá? Então isso não é, professora, mas não dá para ficar sem um estágio na faculdade? Não dá, porque é uma exigência formal de cumprimento de grade curricular. Outra situação que nós temos, o estagiário inscrito nos quadros da ordem. Então hoje a gente vai falar desse estagiário e a gente vai falar do processo da situação de estágio, tá bom? Então vamos lá, a professora mandou um materialzinho para vocês, vocês vão chegar, né, nesse material. Vocês vão ver que a professora montou um fluxograma bem tranquilo aí para vocês. E dentro dessa questão de estagiário, primeiro, tá? Entendam que além de necessário, é obrigatório. O porquê que a professora fala necessário, gente? Antes da gente entrar aqui na aula de quarentena, nós tivemos aí uma experiência, né? A professora até trabalhou com vocês em sala, sobre o atendimento. O direito, ele é uma área que você precisa focar na questão de atendimento. Professora, mas eu gosto de atender todo mundo virtualmente. Gente, por mais que o sistema eletrônico, o sistema virtual, ele exista, um dos grandes componentes de profissão do século, do milênio e de profissões de sucesso, principalmente, né, delimitado agora nessa questão de evolução das profissões. Algumas profissões vão deixar de existir e uma das profissões que estão cotadas a melhorar é a profissão do psicólogo, do advogado. Por que eu estou falando psicólogo e advogado? Professora, porque todo advogado é doido? Não, gente, não é isso. É porque nós exercemos uma função que também é o quê? Um amparo psicológico, tá? Por isso que nós temos a psicologia na grade da faculdade, tá? E é fundamental que tenha. Nós vamos lidar com pessoas. Professora, mas não está falando de estagiário? Estagiário é pessoa, tá? Vocês parem de dar brincadeirinha aí do outro lado, que eu conheço vocês. Gente, o estagiário, ele precisa ter essa noção, nos últimos anos da faculdade, de como é essa funcionalidade, como que é essa presteza, como que é o atendimento, como é a urbanidade. Isso é de extrema importância, por isso que o aluno que ele deixa de cumprir as cargas horárias de estágio ou que deixa de cumprir com os estágios, ele acaba tendo uma percepção menor dessa realidade e, por consequência, acaba tendo uma ligação menor com os clientes, uma confiabilidade reduzida com os clientes, e isso é algo que transparece. Então, a autoconfiança do profissional, ela precisa estar diretamente ligada com essa noção. Por isso, o Ministério da Educação não abre mão desse estágio, tá? É um estágio que realmente é exigido pela grade curricular. A Faculdade Maringá, ela coloca isso à disposição, tá? E também a questão de inscrição aqui nos quadros. Para a inscrição dos quadros, tá? Do estagiário nos quadros da ordem, o que é importante a gente saber? Primeiro, o estagiário precisa comprovar alguns requisitos para que ele se inscreva. Quais são os requisitos? Anotem, gravem. Professor, eu gosto de anotar, eu gosto de pegar meu caderno e anotar. Então, pega o teu caderno e anota. Vamos lá. Primeiro requisito, ele tem que ter o quê? Capacidade civil. O que é, meus amores, a capacidade civil? Tem que ser maior de idade? Tem que ser capaz, tá? Essa capacidade, ele vai ter o que envolvida? A capacidade também, né, dos itens lá do direito civil. Então, assim, ele não pode ser uma pessoa considerada, né, incapaz, né, de qualquer uma das formas de incapacidade. A gente lembra muito do ébrio, né, por exemplo. Digamos que você, né, tem um escritório de advocacia e você vai contratar um estagiário. Você quer que ele seja inscrito nos quadros da ordem para poder prestar alguns serviços de cartório, alguns serviços forenses. E aí você vai fazer a entrevista.
esse estagiário ele está ébrio, ele vive cachaçado, ele vive bebendo. Esse tipo de circunstância gera incapacidade civil. Então ele já não vai ter a capacidade civil, que é o primeiro requisito para inscrição, tá bom? Outro requisito: título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro. Na outra aula, a professora trabalhou com vocês sobre o advogado estrangeiro, lembra? Na questão do advogado estrangeiro, ele não precisa comprovar essas duas circunstâncias, nem o título de eleitor, nem a quitação do serviço militar, tá bom? Então, gravem isso aí. Esse aqui é para o brasileiro, tá bom? Professora, mas é estagiário, mesmo assim, meus amores, precisa comprovar. Precisa apresentar o título de eleitor e também precisa apresentar a quitação do serviço militar, né? No caso dos meninos, tá? Dos homens, nossos homens, meninos queridos, maravilhosos. No caso, né, das mulheres, nossas meninas queridas, maravilhosas, somente a apresentação aqui do título de eleitor, ok? Terceiro requisito: não exercer atividade incompatível com a advocacia. Professora, mas como? Gente, dependendo do estagiário, ele faz o curso de Direito, mas ele é o quê? Aprovado num concurso público, tá? Ele é aprovado num concurso público do Tribunal de Justiça e ele é escrivão ou ele é o funcionário, né, da serventuário da Justiça. E aí ele vai poder fazer esse ingresso, fazer a carteirinha dele de estagiário dos quadros da ordem? Não, meu amor, não vai poder fazer, porque aqui nessa situação eu tenho uma incompatibilidade, tá? Eu posso direcionar para um outro tipo de estágio, que é o estágio, tá? No caso, né, que seria universitário, que cumpre a grade universitária, sem problema nenhum. Mas para se inscrever nos quadros da ordem, esse requisito aqui já não estaria cumprido, tá bom? Idoneidade moral, tá? Professora, mas eu fui contratar um estagiário, precisava que ele fosse inscrito nos quadros da ordem, mas era mais louco que o Lobão. Gente, eu preciso da idoneidade moral no sentido de certidão, tá bom? A Ordem dos Advogados do Brasil vai exigir a certidão. Às vezes a pessoa é doida, mas ela nunca foi fichada. Então, assim, né, tem que ter uma relevância aí dentro dessa percepção, tá bom? Essa idoneidade é fato que se comprove via certificação, via certidão, via demonstrativo de que há uma idoneidade moral, tá bom? Então são requisitos mediante entrega de certificação, de certidões, tá? No caso criminal, tá bom? Outro item que nós temos: prestar o compromisso perante o conselho. Professora, mas o estagiário tem que ir lá e prestar o compromisso? Sim, meus amores, para que ele pegue a carteirinha dele, ele vai lá e presta esse compromisso, tá bom? Então, esses são os requisitos para a inscrição do estagiário nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, estagiário da OAB. Beleza? Ficou claro isso aqui? Anotaram? Se não anotou, volta ao vídeo e vai anotando. Fechou? Agora nós vamos falar um pouquinho da duração e de algumas diferenças aqui do estágio, tá? Primeiro, duração do estágio. O estágio profissional de advocacia, ele tem a duração de 2 anos, tá? Na advocacia, com a carteirinha, com os quadros da ordem, você vai ter por 2 anos, tá bom? Geralmente vai ficar ali do 7º semestre até o 10º semestre, né? As faculdades que são anuais aí vão ter, né, no 4º e no 5º ano. Mas hoje praticamente, inclusive a Faculdade de Maringá ficou e se tornou semestral. Então nós hoje temos o quê? 7º, 8º semestre como primeiro ano, 9º e 10º semestre como o último ano, tá bom? Então são os 2 últimos anos, beleza? Esse período aqui, tá? É o período realizado aqui de estágio no período dos últimos anos do curso de Direito. Outra possibilidade que também tem a realização do estágio no local do curso. Professora, mas lá na Faculdade de Maringá eu faço estágio no núcleo, porque nesse caso você tem um convênio. Esse convênio com o Tribunal de Justiça possibilita que você possa atuar na triagem, que você possa identificar o direito dessas pessoas, encaminhar, fazer relatório, fazer o peticionamento
resolver o problema dessa pessoa. Façam esse atendimento com muito amor, com muita paciência. Essa pessoa já chega ali, ela já ouviu o não de todas as partes, ela já pesquisou e ela já está com a cabeça 1000 por hora. Então você acolha, trate bem, faça com que isso seja um objeto, seja uma função de acolhimento, seja algo deliberado dentro do núcleo jurídico ou do juizado que possa acolher essa pessoa, que possa transmitir a vontade que você está de aprender, porque ela é o caso que você precisa, ela é que está te dando o conteúdo para que você tenha êxito na resolução daquele caso. Então você tem que valorizar muito isso também, ok? Outra situação que nós temos aqui são os atos privativos do estagiário. Atos privativos do estagiário que é inscrito lá na OAB, tá bom? O ato aqui que vai ter, o estagiário inscrito na OAB pode praticar sozinho os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. Primeiro ato, retirar e devolver os autos, tá? Em cartório, assinando a respectiva carga. Professor, e se não assinar a carga? Você não retira, né, meu amor? Então você tem que assinar a carga. Hoje em dia, né, gente, nós temos processo eletrônico, que é uma bênção de Deus, né? A prof ainda é do tempo do processo físico. O que significa processo físico? Processo físico é o físico, é pesado. O processo físico tem apensos. E às vezes você ainda tem que pegar processo físico, tá? Lembrando que o Paraná é um caso à parte, tá bom, galera? Nós temos varas a nível nacional. Minas Gerais, você vai fazer um processo, né, dependendo da divisão de lote de terras, por exemplo, ou instituição de partilha, que você tem que ir lá ter acesso a alguns documentos via processual, é tudo físico, é tudo físico, é tudo papel. Então ainda existem comarcas que trabalham com processos físicos, tá? Claro que tudo está se digitalizando, tá? Mas essa carga, via de regra, pode ser não só, né, a questão aqui de aceitabilidade via Projude, mas também a questão de aceitabilidade de assinatura de carga quando essa carga é física, tá? Não se esqueçam, não são todas as comarcas do Brasil que tem um sistema Projude como o nosso, tá? Professora, mas o Projude tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Concordo com vocês, mas melhor ter pouco do que não ter nada, tá bom? Então, vamos ter paciência também com o Projude, né? B, segunda situação. Primeira, retirar e devolver autos. Segunda, obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos. Nesse caso aqui, o estagiário pode ir lá e requerer via certidão, solicitar essa certidão, fazer a retirada e também verificar a questão aqui junto com os chefes da secretaria desses documentos, tá? Professora, mas o processo ele pode estar em curso? Eu posso ir lá pegar? Sim. E findos? Também, tá bom? Não se esqueçam dessas coisinhas. O exame da ordem, ele adora cobrar essa questãozinha. Se o estagiário pode ter acesso a um processo em curso, se ele pode certificar-se via, né, extrato de certidão, pode, tá? Não tem problema. C, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais e administrativos. Prof, eu tenho a minha carteirinha, eu posso assinar a petição de juntada? Alegria da face da terra, você pode, tá? Você pode assinar essa petição de juntada. Prof, mas só administrativo? Vou lá no Instituto Ambiental do Paraná, vou fazer uma petição de juntada, faço assinatura, posso? Pode, só que não é só na via administrativa, também é na via judicial, tá bom? Tanto na via administrativa quanto na via judicial, você pode sim ingressar com a sua petição de juntada. Olha que coisa mais linda, né? Viu? Você está aprendendo, peticionando, vivendo o direito. Item D.
Você também pode, estagiário, inscrito nos quadros da ordem, né, praticar aqui para o exercício de alguns atos extrajudiciais. Cuidado, que esse aqui é só extrajudicial. Pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Quando você receber esse ato de subestabelecimento, ou seja, eu subestabeleço para o meu estagiário participar de uma audiência extrajudicial, de uma conciliação, tá? Eu posso sim estabelecer isso para ele via autorização por subestabelecimento, tá? Então, nesse ato extrajudicial, eu posso estar estabelecendo esse ato aqui para o meu estagiário, ok? Então, esse caso aqui, como que já caiu no exame da ordem? Você pode subestabelecer ao estagiário a circunstância de comparecimento em audiência de conciliação judicial e extrajudicial, somente extrajudicial. Fechou? Cuidado com isso aqui, tá bom? É pegadinha, já caiu várias vezes no exame da ordem, eu não quero que você caia nisso. Fechou? Um beijo, a professora finaliza a aula aqui, que vocês fiquem bem. A professora mandou um materialzinho de apoio para estudo, beleza? E aguardo vocês na nossa aula ao vivo.